Bom dia, professor. Vou mostrar agora para o senhor um pouco do nosso trabalho, que é composto por mim, Marcelo, Jonas, Lucas, Igor e Duda. Eu, Lucas e Jonas ficamos com a parte desktop, e o Igor, o Matheus e a Duda ficaram com a parte do web. Bom, explicando um pouco sobre o nosso trabalho, a gente tinha que fazer um sistema de biblioteca que pudesse armazenar livros e conseguir fazer buscas, solicitações, verificar se tem no estoque e, e mais algumas coisinhas que a gente não conseguiu fazer, que era gerar meio que um boleto. Eu não lembro o nome do negócio agora. Era tipo um boleto para quando você quisesse pegar o livro, você gerar um papelzinho mostrando seu nome, essas coisas assim. A gente não teve a mínima ideia de como fazer isso, porque geralmente isso é feito. Eu não sei se é gerado por uma impressora específica ou algo do tipo assim, então a gente preferiu deixar isso de fora por enquanto. Mas bom, nosso trabalho está dessa forma. A gente tem uma tela de login com usuário e senha. O nosso usuário aqui no caso é Lucas e a senha é 1234. A gente efetua o login, ele mostra pra gente. Ele faz uma busca no banco de dados pelo total de registro de livros, o total de registro de clientes, que agora é 0, e o total de empréstimos, que atualmente é 4. A gente tem a nossa home, a gente tem a nossa página de inserção de livros, a gente tem a nossa página de empréstimos e a gente tem a nossa página de clientes. E a gente pode deslogar se quiser e voltar para cá de novo. Bom, vamos começar aqui pelos clientes. Vamos inserir um cliente. Vou inserir aqui os dados. Vou inserir dados fictícios mesmo, só para adiantar o processo. Aqui no e-mail eu vou botar meu e-mail. Então lá eu vou botar dado fictício. Aqui também. Escolaridade eu vou escolher uma. Cadastro eu vou pro próximo. Deficiência não. Rua eu vou botar qualquer coisa. Complemento também. Aqui também. Aqui também. Vou salvar. Ele deu ok pra gente. Aqui, ó. Vou puxar pro senhor ver aqui. Aqui no meu e-mail, ele mandou pra mim um e-mail agradecendo que o meu registro foi iniciado na livraria. Tá vendo? Aqui no champ aqui, no banco de dados, atualizou. A gente inseriu aqui. Tá vendo? A gente tá com esse pequeno problema de duplicar o registro por algum motivo. Antes não tava assim, mas agora quando eu botei no meu computador começou a ficar assim. Vai entender, né? Fazer o quê? Aqui a gente tem a página do Matheus e do pessoal que eles fizeram. Eu vou estar mostrando depois que eu terminar do meu. Aqui nos livros a gente consegue inserir um livro. Vou inserir um livro fictício também, para não demorar muito. Vou inserir um que já tenha, que eu estou olhando aqui na outra tela. Vou inserir O Hobbit. Hobbit, acho que é assim. Gênero eu vou botar magia. Assunto eu vou botar um garoto. Garoto. O autor eu não lembro quem é, vou botar Oi. Ano de publicação, acho que é 2003. Edição, essa é a primeira. Não lembro como é que bota o Azinho, meu teclado é diferente. A editora eu não lembro, vou botar U. Tamanho eu vou botar 12. Paginação acho que são 232, eu acho. O status é livre porque ninguém pegou ele ainda. Se eu inserir ele aqui, ele inseriu aqui pra gente. Se eu vier aqui na página dos livros aqui, ó. O último livro inserido, O Hobbit, Magia, um Garoto, Oi. Tá aqui bonitinho. Se eu fizer a pesquisa a gente preferiu deixar ela por nome, porque às vezes a pessoa não, vamos supor, se eu chego na biblioteca e falo assim, poxa, eu quero o livro O Hobbit. Eu acho muito difícil a bibliotecária saber o código do livro, então ela vai pesquisar pelo nome dele. E no caso aqui eu botei O Hobbit. Hobbit. Pesquisar, pronto. O Hobbit, o código dele é 24 e tá todos os registros aqui.
Eu consigo pesquisar por todos, para mostrar todos os livros no banco de dados. Tá vendo? Todos aqui. Desculpa, tive que pausar. Voltando, a gente consegue pesquisar por todos os livros aqui. A gente consegue editar um, se a gente quiser. Ele já está com o registro dele aqui. Eu vou editar, eu vou tirar o nome, o gênero dele de magia, eu vou botar ficção, talvez? Não, fantasia. Fantasia. A gente consegue editar, ok. Se eu vier aqui, trocar o nome do livro agora, vou buscar aqui Arte da Guerra. Pesquisar. Ele vai pesquisar Arte da Guerra. Se eu voltar lá no Hobbit, ele vai ter que estar com um gênero de fantasia. Fantasia, viu? Alterado. A gente consegue deletar também. Se a gente vier aqui e deletar ele, apagado com sucesso. Ele foi apagado do banco de dados. Para o empréstimo, funciona da mesma forma. A gente consegue carregar todos os empréstimos. A gente consegue inserir, se a gente quiser. A gente consegue deletar, editar. Clientes eu não mostrei, mas também dá para fazer a mesma coisa. Se a gente pesquisar por todos, ó, tem os dois lá que foi inserido. A gente consegue limpar os campos também, se a gente quiser. A gente consegue deletar e pesquisar um registro. Vou pesquisar um aqui. Acho que... Deixa eu ver. É 8 e 9. 8. Pronto. Trouxe pra gente todos os dados. E é praticamente assim que ficou o nosso desktop. Tá bem cruzinho assim, se for pra pensar que dá pra fazer bastante coisa. Mas a gente ainda tá aprendendo bastante coisa. Provavelmente mais tarde a gente consiga fazer projetos bem melhores, né? A gente pode deslogar, voltar e fechar o nosso programa. Bom, mostrando um pouco aqui do nosso código, eu separei tudo dentro de uma pasta para ficar organizado. A gente tem o Form 1. Vou fechar isso aqui para ficar melhor pra gente, porque a gente vai abrindo e vai entendendo. Nossa senhora, coisa pra caramba. Pronto. A gente tem o nosso Form 1, que é a inicial, com 3 timers, que faz a busca no banco de dados para inserir nos números. O código dele tá mais ou menos assim, ó. Ai, tem que clicar, esqueci. Não. A gente tem algumas classes int privadas aqui para fazer para armazenar o valor. A gente tem aqui alguns timers definidos com um intervalo de 50. Todos estão assim. A gente tem aqui algumas coisas para abrir o formulário. Para quando a gente clicar no formulário ficar aquela partezinha roxa no canto e ir para o próximo. A gente define se o form é ativo ou não. Aqui a gente controla a cor que fica na esquerda ali quando a gente clica. E aqui são os botões para abrir, levar para os outros formulários e preencher o central ali para não ter que abrir outra tela. Aqui embaixo a gente tem a nossa pesquisa para o banco de dados, contando todos os livros, todos os registros de livros. Ele não conta todos que tem atual, ele conta todos que já entraram. Aqui a gente tem que é uma variável que armazena a contagem. Aqui eu transformo ela para uma string. Aqui eu seto que se o livro for maior ou igual que resulte. E o timer se inicia. E aqui ele faz a contagem para a gente e exibe. E todos para baixo estão assim. São todos os mesmos. Fechando esse daqui. O que eu mudei aqui? Nem sei, vou salvar. Aqui a gente tem a abazinha de pesquisa. Reforme todos os livros. Mesma coisa, eu faço uma pesquisa do select total e insiro dentro da tabela. Aqui a gente tem o form cliente, da mesma forma. Nos botões aqui, nesse salvar aqui, ele estava inserindo uma foto, mas como isso aqui não é SQL padrão, quando a gente mudou para uma SQL, ele
quebrou, ele não funcionava de jeito nenhum, eu não conseguia arrumar, então eu preferi deixar sem. Aqui eu tô levando para salvar cliente, que no caso é uma classe. Eu estava usando uma classe por causa da imagem, então eu criei vários objetos para inserir. Aqui eu insiro os objetos, tá vendo? Com os objetos, no caso, né? Dentro de nome cliente, eu vou inserir em cliente o que veio de nome cliente, que é no caso, que veio do formulário. Aqui é como eu mando o e-mail, é um códigozinho bem simples, com sintaxe HTML, usando o SMTP do Gmail. Aqui é o e-mail fictício que eu criei e aqui é a key dele que registra isso. Aqui no form empréstimos, padrão a mesma coisa, tem os botões que tem os códigos SQL, MySQL e assim para todos. Login é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. O Forms Notify eu tenho algumas caixinhas personalizadas. Esse aqui vai me dar bem-vindo e vai recuperar para mim o nome que o cara botou na caixa de usuário. Esse aqui é para usuários serem incorretos. Esse aqui é para preencher todos os campos. Bom, falando agora um pouco sobre a parte do Matheus, da Duda e do Igor. Eles fizeram um site onde exibe pra gente todos os livros que estão cadastrados no banco de dados. São todos eles aqui, o Hobbit, Harry Potter. A gente consegue selecionar um livro e ver a especificação dele. Por exemplo, Harry Potter. Se eu clicar, ele me mostra expandido, Harry Potter é pedra filosofal, é fantasia. Ele me mostra que é hipnose, mostra quem é o autor, quando foi publicado e se ele é disponível ou não. E ele me mostra uma mensagem aqui embaixo. Voltando aqui para o início, eu posso exibir todos os livros que estão lá. Tá vendo? Todos os livros que estão lá, ele me exibe a mesma coisa. Eu clico, ele me mostra. E aqui eu posso fazer uma busca personalizada. Se eu quiser pesquisar só por a arte da guerra, a arte da guerra, ele vai mostrar só a arte da guerra, uma pesquisa com like. Se eu quiser o Hobbit, se eu botar o, ele vai mostrar todos os livros que tem o Hobbit. Não lembro como é que escreve Hobbit. Hobbit. Acho que é assim? É assim. Tá vendo? O Hobbit. E assim ficou o nosso trabalho, professor. Acredito que não ficou tão completo, mas acredito que ficou bem legal pelo que foi proposto pra gente lá na demanda que a gente procurou. A demanda que a gente procurou, como dito, era um aplicativo ou um site que conseguisse armazenar os livros e exibisse se eles estavam livres ou não. E se tivesse livres e eu quisesse pegar, ele gerasse pra mim meio que um cupom. Eu esqueci o nome agora. Um cupomzinho falando que o meu nome, as minhas credenciais, etc. E que eu tava pegando o livro. Mas como eu expliquei, eu achei que aquilo era feito por uma impressora específica, que não tinha. Programação sempre tem por trás, né? Mas eu achei que não fosse coisa da gente, né? Então a gente acabou não fazendo. Mas acredito que ficou bem legal o trabalho aí. Obrigado, professor. Qualquer coisa é só mandar mensagem aí. Valeu.